Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos entrevistar no dia de hoje o presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer. Nós vamos falar principalmente do setor de leite, porque aconteceu uma série de encontros, tanto no âmbito estadual quanto nacional, para tratar de melhorias nesse setor. Afinal de contas, a gente sabe das dificuldades que produtores, não só produtores, quanto as cooperativas vão enfrentando nessa questão no nosso país, no nosso estado. Agradecendo mais uma vez a presença do Dirceu. É muito bom ter você na nossa companhia, principalmente falando de assuntos de extrema relevância à nossa comunidade, ao âmbito que nós estamos inseridos. Bom dia, Dirceu. Bom dia, ouvintes desse espaço. É uma alegria retornarmos, né? No momento em que alguns setores da economia, né, especialmente o leite, né, atravessa um momento difícil, né? E isso nos preocupa porque o envolvimento do associado nessa atividade é muito importante, né? É uma atividade muito social, do qual praticamente 100% dos produtores da Languiru são produtores de leite, né? E uma situação dessas prejudica a circulação de recursos aqui na nossa região, especialmente em Teutônia e municípios onde nós atuamos, né? Quando nós soubemos, né, o dia do pagamento do leite é um movimento muito grande nas lojas, no comércio, nos supermercados, né? Então é uma atividade social importante, né? E infelizmente nós temos tido saída de muitos produtores, principalmente aqueles que não estão tão bem estruturados para suportar essa crise, né? O que não é nada favorável, né? Inclusive temos a informação da FATAG que nos últimos os últimos 3 anos, saíram da atividade em torno de 20 mil famílias, né, no estado, né? É um dado muito preocupante, né? O que vai culminando nessa crise, obviamente, a questão do descaso do governo com o setor, não só leiteiro, mas como a agricultura, e as políticas que vão estimulando importação de produtos, né? É o caso que vai acontecendo com o leite, principalmente com leite em pó. Isso vai culminando numa série de problemas, que é a dificuldade no valor que é pago ao produtor. Afinal de contas, a concorrência ela é muito grande. Isso reflete diretamente a essas pessoas. Dirceu, aconteceu um encontro com o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, que recebeu os representantes de cooperativas de leite. O que você poderia destacar para a gente, se tratando desse encontro, e após isso também a expectativa de um decreto do governo do estado que foi pedido, solicitado, quais as mudanças, pelo menos o que se espera num futuro muito próximo, se tratando do setor de leite? Isso, essa questão é importante. Na verdade, nós temos tido movimentos aqui regionais, né, audiências públicas junto aos sindicatos dos trabalhadores rurais aqui de Teutônia, né? Tivemos audiência pública também em Estrela, na Secretaria da Agricultura, ou melhor, na Câmara de Vereadores, né, com a presença das autoridades do governo, do município da mesma forma, né? Tivemos outra audiência em Travesseiro também, onde a cooperativa Languiru sempre se fez presente, né? E também há um ano atrás nós já realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, colocando exatamente esse quadro, os prejuízos que a economia estaria sofrendo, né? E passou praticamente um ano, né, para que esse movimento chegasse em nível de governador, né? E dias atrás também fomos a Brasília, né, junto ao ministro Eliseu Padilha, né? Na verdade, não se justifica de forma alguma uma importação já no ano passado, em plena safra. Não havia necessidade de volumes tão exorbitantes, né, que derrubaram os preços no ano passado já, e especialmente este ano, né? Para o nosso ouvinte ter uma ideia, né, o leite em caixinha, que é o principal produto das indústrias, né, praticamente acima de 80% das indústrias estão organizadas nesse setor, né? Portanto é um produto importante. Nós tivemos no ano passado no auge, claro, também foi uma exceção, né? Se você fosse ao supermercado, você pagava R$4 alguma coisa, R$4,20, enfim, né? E o produtor recebia até R$1,50 por litro de leite, né? Então, essa situação mudou totalmente.
Hoje, uma caixinha de leite longa-vida você consegue por R$1,75, 80 centavos. Quer dizer, a indústria deixou de ter resultados, né? Mesmo que nós baixássemos o preço em nível de produtor na atividade de leite, estamos tendo um prejuízo muito considerável. Eu tenho um dado aqui, Dirceu, que desde 2016, 100 mil toneladas do produto, eu estou falando de leite em pó, entraram no Brasil. Desses 100 mil toneladas, no Rio Grande do Sul foram 64 mil. 100 mil nacionais, e no Rio Grande do Sul 64 mil toneladas, equivalente a 47 dias da produção da bacia leiteira gaúcha. Eu fico imaginando na questão do leite no Rio Grande do Sul, olha a dificuldade que nós aqui no estado enfrentamos, né, com essa importação de leite, e a gente sabe que essa concorrência ela é totalmente desleal, porque são preços que não há como bater, até pela questão da taxa de juros que é implantada. Quais seriam as medidas para talvez melhorar essa questão ou dificultar essa importação disso? Claro. Essas audiências se fixaram nesse tema, né? Frear a importação, né, do produto, que foi o causador dessa crise toda, né? E nessa audiência com o governador do estado, né, onde tiveram presentes as entidades, a cooperativa Langru, cooperativa Cosel, da mesma forma, né? Se pediu ao governador que revogasse aqueles decretos, né, que baixaram para 4% a importação de leite em pó do Uruguai. Antes disso era 18% e o Estado baixou para 4%. Ou seja, estimulou, né? Estimulou a importação do produto. Muito, né? Então, nessa audiência, ele se comprometeu a fazer análise dessa situação, enfim, né? E na última Expo Inter ele anunciou, né, que estaria revogando esses decretos, né, voltando às taxas anteriores, né. E também, em função disso, tivemos em Brasília, dias atrás, junto ao ministro Eliseu Padilha, né, muitas entidades dos 4 estados maiores produtores de leite, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, né. E nessa audiência foi colocada da mesma forma a preocupação com relação às importações, né? E no retorno nós sentimos, né, que existe algum movimento, houve a sensibilização do ministro, né, em colocar cotas ao Uruguai também. Hoje ela está liberada, né? Assim como na Argentina tem cotas, se pediu cotas também para o Uruguai, né? E foi muito atencioso, né? Um outro pedido que foi feito, né, que recomecem as compras governamentais, né, para enxugar o excesso, enfim, de leite em pó, né? Então, esses 2 pedidos básicos foram reivindicados, né? E o ministro, no primeiro momento, colocou também a dificuldade em simplesmente romper a comercialização com o Uruguai, porque faz parte do bloco Mercosul, né? Mas houve avanço nesse sentido e entendemos que nos próximos dias talvez haja uma definição com relação à implantação de cotas também do Uruguai, né? O momento político que nós vivemos no nosso país, ele influencia de alguma forma a dificuldade do avanço, talvez, de melhorias aos produtores. A questão política, ela de certa forma, ela acaba barrando talvez alguns avanços que poderiam acontecer de uma forma mais rápida, não? Também. Bom, não precisamos fazer comentário a respeito das questões políticas, porque está difícil, né? Você trabalhar num país onde você não pode se programar, não sabe o que acontece no dia seguinte, né? Essa indefinição com relação à continuidade do presidente ou não, são diversos fatores que influenciam também. Eu fiz essa pergunta porque justamente essa questão. Imagina você, todo o trabalho das cooperativas, se fazem encontros, então com o ministro, se discute vários assuntos, e daqui a pouco se abre um processo de impeachment e aí tudo muda, sai ministro, e aí imagina, eu fico imaginando como é que fica a cabeça das pessoas que estão lá no encontro e a tensão talvez das pessoas que estão lá recebendo esses pedidos, né? Porque não sabe se daqui a pouco, lá na frente, irão poder dar procedimento, prosseguir com essas solicitações que foram feitas. Qual a sensação que você teve lá em Brasília
um bom cenário que vocês viveram. Sim. Na verdade, a gente sentiu também na conversa, e nós ficamos preocupados também, justamente com a questão do orçamento, né? Foi que o ministro do MDA também, enfim, colocaram que não existe orçamento para esse momento, né, em vista das compras governamentais, né? Mas que ele designou os ministros, outros ministros, fazer um estudo, enfim, né? Quer dizer, um tanto vazia essa promessa, né? A gente sentiu isso também, né? A questão do impacto das importações do Uruguai, aí sentimos certa sensibilidade. Agora, talvez no momento sim, mas a gente efetivamente fica atento para ver se acontece alguma decisão realmente. Tivemos esse sentimento, sim, né? Diante das alegações que eles nos deram, né? Mas mesmo assim, nós não vamos ceder. Eu tenho uma personalidade de pacificidade, enfim, a gente nunca se posicionou tão forte. A gente foi na Assembleia Legislativa, defendeu os nossos produtores, fomos a Brasília da mesma forma, né? Estamos sempre presentes nas audiências públicas, enfim, porque é uma grande injustiça que cometem ao segmento leite, ao produtor, às indústrias, porque está vendo a desestruturação do setor, né? Então, em vez de proporcionar empregos aqui no estado, né, ou no país, em vez de gerar impostos aqui, isto é gerado nos países vizinhos, e não é correto. Até na oportunidade esteve um deputado estadual junto conosco, ele dizia lá para o ministro, não é possível esse volume de leite. Pelo visto, as árvores estão dando leite no Uruguai. É impossível o Uruguai produzir esses volumes. Sinal que ele provém de uma triangulação, entra leite de outros países e o fato do estado do Rio Grande do Sul estar posicionado perto do Uruguai é o estado que mais importa, junto com o Espírito Santo também, né? São os dois que mais importam, né? Mas o que a gente consegue fazer, a gente está se envolvendo diretamente, né? E também, eu sei que é um momento difícil para o produtor, para a indústria também está perdendo bastante dinheiro, enfim, né? Mas nós não podemos desistir. Eu acho que não é solução, digamos, uma dificuldade igual a essa, o produtor desestimular demais, eliminar seus animais, enfim, né? Ele tem que persistir, porque diante da saída de muitos, daqui a pouco esse produto faz falta no mercado, é a lei da oferta e procura, né? E esses produtores deixam de obter esse resultado, né? Então, a nossa assistência está bastante ativa, a nossa assistência técnica, no sentido de orientar os produtores. Se, de um lado, o mercado não nos permite pagar mais, nós estamos baixando o preço das rações nas nossa fábrica, né, para diminuir o custo de produção, né? Você não precisa, digamos assim, ter altos preços do leite, né, se você tem um custo menor para produzir o leite. É o mesmo caso da Langiru. No ano passado, quase estivemos no desespero, né? Uma situação dos insumos altíssimos, fora da curva, né? Mas nós suportamos, nós não desestruturamos. Agora esse ano está acontecendo o inverso. A Langiru está muito bem por ter suportado aquela crise toda, e agora estamos prontos para colher o resultado da nossa gestão, né? A Langiru atravessa um momento muito bom, com resultados excelentes, né? Fruto de termos persistido também, não desestruturado nossos setores, né? Então, o que falta, quando você falou em política, falta uma política para o segmento do agronegócio, né? De estímulo. Por exemplo, estoques reguladores, onde está a nossa CONAB, né? Companhia Nacional do Abastecimento. No ano passado, o milho chegou a R$ 63, né? Foi exportado todo o produto e a falta proporcionou esses valores, né? E não houve a preocupação do governo fazer um estoque regulador para não haver essa variação, esses altos e baixos. No leite a mesma coisa. No ano passado ainda tivemos o leite com preços muito bons e depois despencou para preços muito ruins. Ninguém consegue se programar. Então falta essa política de regularidade nos estoques reguladores. Por exemplo, nós fomos aos Estados Unidos no ano passado, quando o milho
Vou dar um exemplo assim, eles fixam o preço mínimo, esteve R$ 30. Em função da super safra que houve nos Estados Unidos, esse preço baixou para 20. O governo bancou os R$ 10 de diferença, né? Mas manteve o produtor ativo e viável, né? Aqui não existem essas políticas, né? Preço mínimo não existe, né? Estoques reguladores não há. Então isso em um país que tem todo esse potencial, né? Nós temos condições de fazer 2 safras de milho por ano. Nós temos luz à vontade, temos sol, que é o principal ingrediente, digamos assim, na produção de alimentos. Temos água doce, temos terras, ainda mais 100 milhões de terras ainda que podem ser exploradas para a cultura, né? Existe um potencial enorme. O que falta é seriedade e política também no nosso segmento da agricultura e da pecuária, né? Dirceu, agora são 8h24. Eu quero fugir um pouquinho do assunto do leite, até porque o nosso tempo está terminando. Agora há pouco você me trouxe um dado fora do ar que eu achei sensacional na questão da exportação de carne suína. Pois e a Languiru já atinge um patamar muito altíssimo nessa questão. Poderia trazer para a gente essas informações? Claro, com muita alegria, né? É um fato surpreendente, nós não imaginávamos que teríamos acesso ao mercado internacional em tão pouco tempo, né? Que o frigorífico começou efetivamente a partir da metade de 2012, né? E hoje nós já acessamos mais de 20 países para os quais nós exportamos, né? A Languiru, num primeiro momento, talvez considerada pequena, mas não, nós temos um dado, inclusive, que foi divulgado dias atrás, nós somos a 12ª em exportação no país, no segmento da suinocultura, né? Crescemos bastante e nossa tendência é crescer gradativamente. Nós estamos com abate de 1.500 suínos por dia hoje, vamos a 1.700 suínos a partir de janeiro do ano que vem. Então, gradativamente nós estamos crescendo e é justamente o setor que esse ano está dando mais retorno, né? Em termos de resultado econômico, enfim, né? E também as carnes estão num momento muito bom, né? Os demais negócios da cooperativa também. Estamos assim numa fase muito boa, o único setor assim que não está respondendo com lucratividade é o setor leite, né? Mas eu acredito também, a informação que a gente tem, que os estoques estão se esgotando daquelas empresas que importaram, porque com a baixa do preço do leite aqui, já não é mais interessante trazer leite de fora, que o leite daqui é mais barato do que o leite no Uruguai, por exemplo. Então a gente acredita que vai haver uma estabilização, né? E acreditamos também em medidas efetivas do governo para não se repetir esses fatos, né, que causaram esse problema todo, né? A desestruturação vai custar muito caro para o governo, ele vai se dar conta disso daqui a 1 ano, 2 anos, né, quando nós tivermos o impacto efetivo dessa saída de tantos produtores dessa atividade, né? Bom, Dirceu, só fechar, eu queria fazer só mais uma questão. Nós tivemos recentemente aqui no município de Teutônia a Teuto Frango Fest, pois é. onde a cooperativa Languiru está diretamente ligada pela questão que envolve a grande venda de carne de aves, né? Claro. Qual a avaliação que você faz desse primeiro evento? Como é que a Languiru se sentiu? Nós nos sentimos bem, muito bem, até porque fomos o mentor da ideia de criarmos aqui a Frango Fest, porque temos na região aqui em Encantado a Suíno Fest, temos em Carlos Barbosa a Festa do Leite, enfim, né? E então, a partir desse momento, os 3 segmentos fortes têm a sua representatividade e o município de Teutônia, então, comprou a ideia, né? E, de uma forma geral, a avaliação foi muito boa, né? O público externo nos diz isso, né? Porque ele foi muito bem organizado, nós entendemos assim, né? E entendemos que as pessoas que tiveram nesse primeiro voltarão ao segundo, porque foi atendido à expectativa do evento. E nós nos reunimos poucos dias atrás com a SIC, com o prefeito Teutônia, com a cooperativa Languiru para fazer uma avaliação, né? E nessa mesma noite que nós nos encontramos, já ficou definida a data para o próximo evento, não saberia te dizer com certeza quando, né? Mas vai ser em agosto do ano que vem, novamente.
em princípio ele vai ser anual o evento, né? Porque é a oportunidade de nós destacarmos a carne de frango, né? Conquistarmos cada vez mais clientes, né? E fortalecer a economia local. Esse é o grande objetivo, né? E nós tivemos palestras também de alto nível com a presença do senhor Francisco Turra, né? Presidente da Associação Brasileira de Proteínas Animal. Tivemos outras importantes palestras, né? Então, para o produtor também, além de ser festivo, foi evento de cultura, de conhecimento, né? Então nós avaliamos assim muito positivo esse grande evento da Teuto Frango Fest, né? E a partir do ano que vem, com algumas novidades, evidentemente sempre você tem aspectos a melhorar, né? Pretendemos crescer muito mais do que esse ano em termos de presença de público, né? Bom, eu vou agradecendo a presença do Dirceu. Eu sempre gosto de conversar com o Dirceu, porque afinal de contas a nossa cooperativa Langiru é motivo de orgulho de todos nós, e sempre com uma boa gestão ao longo do período em que o Dirceu está à frente, a Langiru vai mostrando um crescimento sensacional. Lembrando todos que a Langiru enfrentou grandes dificuldades há muitos anos, né? E superou todas essas com gestão, com pensamento de empreendedorismo, e buscou a sua fatia no mercado, e hoje está estruturada no nosso país como uma das grandes cooperativas, tanto em todas as áreas, né? Tanto na carne suína, quanto nas aves, quanto na questão do leite, que agora enfrenta uma crise, bem verdade, mas sempre foi o marco do nosso município, da nossa região. Afinal de contas, aqui temos o ouro branco, né? Tudo aqui se coloca o ouro branco, né? Dirceu, agradecendo sua presença e estendo o convite para as outras oportunidades que possa comparecer aqui aos estúdios da Rádio Tirol para a gente debater mais, porque é tanto assunto, né? Que daria conversa aí para inúmeras entrevistas. Claro. Eu agradeço, né, as considerações que você faz. Para nós também é motivo de motivação, porque a gente está vendo agora o resultado está sendo colhido, né? Porque, como você disse, a partir de 2002, hoje estamos em 2017, foi um tempo bastante extenso, né, para efetivamente mostrarmos, né, a viabilidade da Langiru. Eu fico muito impressionado quando vou no interior, o crescimento dos nossos associados, né, as suas condições de vida excelentes, enfim, é melhor do que muitos países desenvolvidos, né, e para nós isso causa uma satisfação muito grande, pessoal, né? Eu sempre digo, a Langiru é meu quarto filho, né? Porque a gente se dedicou demais esses anos todos. Abrimos mãos de muitas oportunidades, de curtir a vida, viver a vida, enfim, né? Mas nós elegemos com, assim, perspicácia, né? Não abrimos mão de tirarmos a Langiru daquela situação e hoje estamos colhendo, 15 anos depois, o resultado valeu a pena. Se nós não fôssemos cooperativa, não teríamos saída da situação, porque o cooperativismo, ele ajuda, ele desenvolve uma região, enfim, e a gente está vendo hoje um bom momento da Langiru. Claro, nesse país em definições, nós nunca podemos cantar vitória antes do tempo, enfim, né? Mas sim, agora, em vista do que tudo que nós passamos de dificuldade, eu vejo que é extremamente favorável a esse momento, né? Obrigado, Dirceu. A gente conversou, portanto, principalmente sobre o assunto do leite, talvez a expectativa de melhorias ao setor do leite. Discutimos também a importação que vinha acontecendo no nosso país de leite do Uruguai, que gerou numa redução do preço pago ao produtor, diretamente ligado a essa questão pela questão dos impostos, né, que teve uma redução por parte do governo do estado de 18% para 4%, estimulou obviamente o consumo do mercado externo. Isso dificultou bastante o setor do leite.